Olá, que bom que estamos juntos novamente na live do Grupos de Amigos Online. Eu agradeço a você pela tua conexão, acompanhando mais esta série de estudos, falando do discipulado, e nesta série, no módulo 1, nós estamos vendo o caráter como a marca, a característica do discípulo de Cristo, ok? E hoje nós vamos ver o estudo de número 3. Muito bem, vou ler uma passagem aqui que está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 14. Mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Então, Paulo se colocando como um exemplo para Timóteo, seu discípulo, né? No sentido de uma escola, de uma vivência, de uma experiência de Timóteo com Paulo ao longo do seu ministério. E é um assunto maduro. E Paulo está falando disso para Timóteo. E dizendo, olha Timóteo, tenha convicção das coisas que você aprendeu. Convicção fala lá dentro, bem firme, bem estabelecido. E saiba de quem você o aprendeu. Ou seja, a seriedade do apóstolo Paulo como mentor, né, na vida do Timóteo. Então aí fica só para caracterizar o assunto que nós vamos tratar hoje, que é perseverança. Perseverança. Bom, só para marcar o assunto, Daniel, quando foi para a Babilônia, ele ficou no palácio. Está lá logo em Daniel capítulo 1, versículo 21. E o interessante é que nas versões mais literais do texto, o verbo utilizado é verbo ser, porque as traduções trazem o verbo permanecer, ficar, mas na verdade é o verbo ser. Ou seja, Daniel permaneceu a mesma pessoa ao longo da sua permanência no palácio lá na Babilônia. Ser, caráter, permanecer, manter as mesmas atitudes. É esse o sentido, mais do que uma permanência geográfica. Não, o realce é para o caráter, a continuidade, a constância do caráter de Daniel ali na corte babilônica. E o sentido do verbo principalmente nas versões literais, é o verbo ser, que tem a ver com a nossa conduta, o nosso procedimento, a nossa atitude. A grande questão é que muita gente começa bem, começa com um bom desempenho, correndo bem, e logo perde o pique. E aí vai parando e acaba, às vezes, acaba se frustrando, se perdendo ao longo do caminho.
A vida cristã é uma corrida de longo prazo. É permanência, é constância, é continuidade, é batalha espiritual para manter a posição. E isso exige convicção, e convicção vem de uma comunhão, de uma intimidade com Deus, para que você não fique confuso, confundido ao longo do caminho, com muitos ruídos, muitos confrontos e muitas oposições, e você acaba balançando no meio dessa corrida. Mas você deve manter a posição. E nós vamos falar da importância de permanecer para colher. E o exemplo que a gente cita é o do lavrador. O lavrador tem paciência, ele prepara a terra, ele semeia, ele cuida, mas ele tem uma expectativa de ver o fruto. E, por exemplo, no plantio da cultura do milho, você vai ficar aí uns 120 dias, pelo menos, de 4 a 5 meses, para ver o resultado do seu trabalho. E esse trabalho não pode parar no meio do caminho. Na vida espiritual, essa analogia tem o mesmo sentido. Então, nós precisamos estar convencidos da importância de perseverarmos. Sabe qual é o segredo desse negócio? Às vezes a gente não presta atenção, fica meio distraído e não entende a maneira de Deus trabalhar. A perseverança é necessária. Presta atenção no que eu vou falar. A perseverança é necessária porque ela vem antes de outras virtudes que vão trazer a definição do caráter cristão na nossa vida. Se eu não permaneço, como que essas virtudes vão se desenvolver ao longo do tempo na minha vida? Se eu desisto logo no começo ou no meio, não importa a proporção, mas quando eu desisto, o Espírito perde a oportunidade de trabalhar a completude daquela virtude na minha vida. A maturidade fica frágil, fica trincada, ela não fica completa. Por isso que perseverar é fundamental para que os frutos apareçam. E fruto glorifica a Deus. E é nesse sentido que nós temos que entender a importância disso. Quando você lê o livro de Hebreus, capítulo 1, falando dos heróis da fé, você acha que um herói assim, aparece do nada? Caiu de paraquedas e se tornou um herói? Não! Perseverando ao longo do caminho, perseverando em servir ao Senhor, perseverando em ser fiel, em ser leal na igreja, servindo a Cristo. Aí o fruto vem. Então, a gente tem que entender que é assim a maneira como Deus vai trabalhar na nossa vida. E nós só crescemos assim. Se você, por exemplo, numa árvore frutífera, você faz uma poda fora de época, ou seja, de forma inoportuna, o fruto foi embora, porque não era o momento de mexer naquela planta. Na nossa vida cristã, Deus sabe o tempo certo para trabalhar certas coisas, fortalezas, enganos, coisas que não funcionam no reino espiritual. E Ele precisa trabalhar, e nós temos que ter paciência, nós temos que ter dependência e submissão ao trabalhar do Espírito Santo, para que a obra de Deus se complete na nossa vida e Ele seja glorificado. Então, desistir é um verbo que não existe na vida do discípulo de Cristo. E mais uma coisa, da qual nós vamos falar já já: fazer a pergunta certa quando você passa por uma dificuldade. Não é a dificuldade que me derrota
é a visão que eu tenho, a perspectiva que eu tenho daquele momento na minha vida. É isso que o inimigo usa para quebrar a edificação da minha vida espiritual. Nós temos que prestar atenção nisso. Está na hora da gente amadurecer, crescer e responder de forma inteligente àquilo que Deus está fazendo na nossa vida. O que nos leva a desistir? Quando começa a ficar difícil, quando o embate fica intenso. Essa tendência, ela é uma tendência natural da nossa velha natureza, de cair fora, de voltar para trás, de retroceder. Isso aconteceu na vida da nação de Israel. Muitos servos de Deus passaram por momentos que pensaram em desistir, retroceder e sair da linha, do caminho do chamado, da vocação que Deus trouxe na vida deles. Isso é normal, não é nada extraordinário na nossa vida. Mas nós devemos insistir. E o interessante é que quando os discípulos pediram a Cristo, ensina-nos a orar, está lá no capítulo 11 do livro de Lucas, não é? Assim que ele terminou de dar o modelo da oração do Pai Nosso, ele entrou com o assunto da insistência, da perseverança. Nós temos que ser insistentes diante de Deus, clamando, pedindo, buscando, batendo, atrás das coisas espirituais que vão edificar a nossa vida. É para clamar, é para bater, é para insistir, para que, de alguma forma, Deus venha ao nosso socorro, ao encontro do nosso clamor. Não é porque Deus está distraído, está ocupado ou tem problema de surdez. Isso é uma pedagogia do Espírito Santo na nossa vida. É o nosso quebrantamento, a nossa busca intensa, espontânea, genuína, de coração, para que Deus possa trabalhar em cima daquilo pelo qual nós estamos clamando. E é aqui que Satanás se aproveita. Na insistência, ele começa a colocar pensamentos de desistência, para você não continuar pedindo, para que você não receba, e Deus não complete a obra na tua vida. Isso é uma sutileza do engano do inimigo. Jesus disse que era para ser o contrário. Faça o contrário, insista, bata, para que Deus possa vir ao nosso socorro. E esse é um princípio que serve para tudo na vida, tanto nas coisas da vida secular, quanto na vida espiritual. O problema da desistência é a ansiedade, é a inquietação, a agitação. A gente começa, o resultado começa a demorar e a gente já começa a se irritar com a situação. E isso é um espírito de rebeldia, parece que não, mas é. E é aí que Deus tem que trabalhar com a qualidade do nosso coração. Vamos ver aqui alguns pontos que fortalecem essa tendência de desistirmos. Cansado, a gente fica cansado, não tem paciência para esperar o fruto, não tem paciência para esperar o tempo oportuno de Deus para trabalhar na nossa vida. Não, nós temos que reagir contra essa tendência da carne, porque a carne, ela é ansiosa e inquieta. E isso agita a nossa vida, mas é na dependência de Deus que nós vamos ver o trabalhar de Deus na nossa vida. E quando o deserto está meio apertado, está meio comprido na nossa vida, nós temos que descansar em Deus, porque Ele é fiel, Ele me ama e Ele quer o melhor para a minha vida. E eu tenho que fazer a pergunta certa: Senhor, o que Tu queres? Senhor,
Qual é o plano? Aonde o Senhor quer mexer na minha vida? É sempre assim. Não é na circunstância. A coisa mais importante é mexer na minha vida, mexer no meu coração, mexer na minha visão, na minha percepção, na minha sensibilidade. O objetivo maior de Deus na minha vida é restauração. A circunstância, para Deus, é de menos. Mas o meu coração é importante. Então, fazer a pergunta certa, a postura certa, a resposta certa, a dependência certa, é que vai trazer o resultado. Porque senão muitas vozes, muitos ruídos começam a agitar a minha mente e eu fico confuso. Essa é a visão de Deus, e é a visão de Deus que deve predominar no meu coração e ser a minha visão daquele momento pelo qual eu estou passando. Ok? Isso é muito importante. Outra coisa, determinação. A gente desiste porque não é determinado. Determinação tem a ver com a clareza da visão. Quando Deus fala com você, quando você ouve a voz do Senhor, você sabe que Ele é fiel e que aquela palavra é fiel e poderosa e ela não volta vazia para o Senhor. Ela não foi dita assim por dizer. Não, Deus diz o que diz e Ele diz, vou fazer o que eu disse. E eu vivo com essa determinação. Mas quando eu não tenho clareza do chamado, da vocação, daquilo que Deus quer fazer na minha vida, eu começo a ficar inquieto. Aí a minha mente começa a trabalhar desesperada, achar uma solução, e aí eu vou buscar a solução da carne, a solução do mundo, a opinião de alguém, e aí eu me perco. E eu não me concentro naquilo que Deus disse para mim. Por isso que convicção é uma coisa importante na vida do discípulo, para que ele não se perca ao longo do caminho e mantenha a posição. Outra coisa que me leva a desistir é a motivação errada. Qual a motivação que me leva a obedecer a Deus? A ouvir a Deus e obedecê-lo. Às vezes a motivação do meu coração está um pouco manchada, misturada, e Deus precisa trabalhar isso para que Ele seja glorificado através de uma obediência integral. Então Deus vai trabalhar a motivação. Por que você quer me seguir? Por que você quer me obedecer? É por amor? O amor é a única motivação que Deus aceita, porque Deus é amor e tudo que Ele faz é com amor e com justiça e com retidão. E Deus não divide a glória dele com ninguém, porque só Ele é santo, só Ele é perfeito, só Ele é soberano. Eu tenho que me submeter ao poder de Deus para que eu conheça o poder da sua graça. Isso é fé, ok? Então essas coisas acabam mexendo na minha perseverança. Com a motivação errada, evidentemente Deus vai ter que trabalhar o meu coração, a qualidade do meu coração, a pureza do meu coração, ok? Outra coisa também que nos leva a desistir e que a gente tem que entender é que a nossa vida terrena, ela é passageira, ela é perecível. Não adianta você achar que nós vamos conseguir fazer o ideal aqui, esse romantismo com o valor do homem. O homem natural, ele está caído no pecado. E se eu começo a ficar assim, com uma visão muito romântica, muito idealista das coisas do mundo, eu vou acabar perdendo a sintonia com aquilo que Deus disse na sua palavra. Cristo é a minha esperança, Cristo é o meu padrão, Cristo é a minha referência, e isso envolve a palavra de Deus, porque senão eu vou começar a criar imaginações na minha cabeça, achando que esse mundo vai permanecer para sempre, e que nós vamos reformando aqui, reformando ali, a gente constrói uma sociedade maravilhosa. Não, tudo está preparado para o julgamento.
por causa do pecado. Eu tenho que entender a mensagem do Evangelho. Eu tenho que entender o plano de Deus, para que eu não me iluda com as coisas deste mundo. Então, aqui você tem duas saídas perigosas. Uma que você diz assim: bom, o homem é bom, então vamos trabalhar que vai dar certo. Bom, aí você já começa a se iludindo com a natureza humana que está caída. É um problema sério. Isso vem aí o humanismo, que nós temos que tomar cuidado. E a outra é uma visão meio assim negativa. O homem não presta e não tem solução. Quer dizer, eu saio de um extremo e vou para o outro. Não, o homem está caído, mas a solução é Cristo. Para isso a igreja está aqui. Veja, é assim que nós fazemos a diferença. Sonhar é bom, mas eu tenho que sonhar os sonhos de Deus, porque eu tenho que estar atento ao que a palavra diz. E eu tenho que andar com os pés no chão, né? Que fala da minha prudência, do meu bom senso. E isso é importante na nossa vida. Ok? Então, prestar atenção nesses detalhes que acabam interferindo na nossa desistência. Outra coisa é a questão da utopia, salientando a questão do humanismo. Olha, não há esperança para o mundo fora da graça que está em Jesus Cristo. Não há esperança para o homem fora da salvação que está em Jesus Cristo. Sonhar é bom, mas sonhar descolado da revelação da palavra de Deus acaba se tornando uma coisa esquisita e sem sentido, porque não tem futuro, não me traz segurança. É nesse sentido que nós estamos chamando a atenção para a utopia. Utopia, na verdade, do ponto de vista humano, não existe. Olha aí a quantidade de filosofias, de religiões e toda a sorte de proposições que o homem caído traz para responder às questões da vida, da sociedade e do futuro. Quem é o homem para controlar o tempo e os acontecimentos? É Deus que está no controle e Ele já disse o que vai fazer. Porque Deus disse: eu falo do futuro desde o início. E nós temos que ser humildes para entender e submeter a palavra de Deus. Agora vamos ver o outro lado. Como ser perseverante na vida cristã? Viva um dia de cada vez. Não fique estressado, querendo resolver tudo ao mesmo tempo, porque Deus sabe que Ele vai trabalhar uma coisa de cada vez na tua vida. Não dá para vir com um tratamento intensivo, pegando todas as áreas, porque você não vai aguentar. E eu não posso ficar estressado com tantas coisas. Olha, o passado não me sustenta. E ficar imaginando o que vai ser o futuro, fora da revelação da palavra, também não tem sentido. A oportunidade que Deus me dá se chama hoje, e hoje é tempo de semear para colher no futuro. O futuro não existe sem semeadura, e a semeadura deve ser correta. A semeadura correta é a palavra de Deus, é Jesus Cristo na minha vida, é a unção do Espírito Santo na minha vida. Aí eu vou colher. Então, isso é muito importante para nós. Outra coisa importantíssima, o nosso tempo está se esgotando e eu estou acelerando aqui. Arrependa-se prontamente. Não fique postergando, não fique procrastinando problemas, fragilidades, erros, falhas. Arrependa-se. Hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de se consertar com Deus para que Ele possa mudar o rumo da tua vida. E o tempo não vai embora sem que produza nada de útil.
para mim e para a glória de Deus. Arrependimento é a base de tudo no nosso relacionamento com Deus. É assim que Deus edifica a nossa vida. Viva uma vida de gratidão e de louvor a Deus o tempo todo. Mesmo que eu esteja atravessando o deserto, louve ao Senhor pela sua santidade, pela sua majestade, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu poder que opera em meu favor. Não é o deserto que tem que chamar a minha atenção, é a glória de Deus que tem que chamar a minha atenção para trazer uma visão renovada da situação que eu estou passando. E é assim que nós vencemos. E Deus habita no meio dos louvores. Deus está entronizado acima dos louvores do seu povo. E onde o povo de Deus está louvando, demônio não fica. No ambiente de adoração e de prostração diante do Senhor, demônios não resistem. E nós temos que aprender o segredo disso. Bom, aplicação pessoal. Como é que eu estou nessa área da perseverança? Gratidão e louvor fazem parte da normalidade do nosso cristianismo autêntico. E eu tenho que fazer uma avaliação dessas coisas na minha vida, da minha perseverança, da minha gratidão, do meu louvor, da minha constância, da minha determinação, porque são atitudes que eu tenho que tomar hoje. Hoje é o tempo da oportunidade na minha vida para fazer diferença e colher para a glória de Deus. São as minhas atitudes, são as minhas respostas no dia de hoje. Não desanime, continue, persevere, veja aquela dificuldade como uma grande oportunidade de superação na tua vida, e você será abençoado e você será uma bênção na terra. Ok? Não deixe de estar no seu grupo de amigos, não deixe de estar lá sendo uma bênção na vida das pessoas, não deixe de estar aqui na celebração, sendo uma bênção aqui também para todos nós. Venha para a celebração incendiado pela gratidão e pelo louvor, e incendeie aqueles que estão precisando. Deus conta com você. Agradeço a você por estar aqui me ouvindo nesta live. Que você tenha uma ótima semana de vitória, e eu conto com você a semana que vem.